Boa noite a todos. Eu sou o Cleverson, tesoureiro da Lamote, a Liga de Motricidade Orofacial da Universidade Tuiuti do Paraná. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro curso introdutório, que tem como tema a motricidade orofacial nas diferentes fases da vida. Hoje, na terceira noite do evento, falaremos sobre atuação em motricidade orofacial junto à terceira idade. Cada apresentação terá duração de cerca de 1 hora e serão disponibilizados 20 minutos finais para esclarecimento de dúvidas, que devem ser enviados pelo formulário que está no chat. A lista de presença também será feita por meio de formulário, que está disponível no chat nos últimos 20 minutos do evento. Além disso, gostaríamos de orientar que todos os participantes permaneçam com seus microfones desligados durante todas as palestras. Agora eu passo a palavra para a Aline, a nossa secretária. Olá, a primeira palestra de hoje será realizada pela fonoaudióloga Vandriele Herber, graduada pelo Centro Universitário Assis Gurgax, Cascavel, Paraná, especialista em docência do ensino superior e pós-graduanda em saúde coletiva. Atualmente é docente do curso de fonoaudiologia no Centro Universitário Assis Gurgax e também fonoaudióloga vinculada à Prefeitura de Cascavel. Vandriele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para dar início à sua apresentação. Boa noite a todos, então, muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com você, um prazer esse convite, né, estar com vocês essa noite. Eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês e, ao final, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, tá? Isa, se você quiser colocar, a Isa vai passar para mim para ficar melhor, porque às vezes eu fico perdida só olhando o slide, tá? Gosto de ver, às vezes, o rostinho das pessoas aparecendo. Ok, posso começar? Então, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da motricidade orofacial na terceira idade, né, nos idosos. Uma questão aí, às vezes, que muitas pessoas evitam falar, essa questão do envelhecimento, né, essa expressão, às vezes, de velho, velhice. Isso está muito associado ainda ao negativo, aquilo que não serve para mais nada, né, pessoas doentes mentalmente, fisicamente. Então, elas são denominações que são utilizadas para descrever pessoas aí com mais de 60 anos. Essa questão do envelhecimento, a gente, às vezes, nem se dá conta de quando ela acontece, né? Quando, de fato, a gente começa a aparecer, a transparecer esses primeiros sinais do envelhecimento, né? Às vezes, os fios brancos começam a aparecer na cabeça, né? A pele enruga, e de repente o adulto vai se tornando velho. E aí é muito comum que os idosos eles percam então essa sensação de perder lugar na sociedade, na família, no trabalho, e em contrapartida essa sociedade também tem essa dificuldade de acolher o idoso, né? Pode passar, Isa. Então, qual que é o real significado aí do envelhecimento, né? Se quiser ir passando, Isa, tem 4. Então, o que a gente encontra aí na definição teórica seria, né, tornar-se velho, ou mais velho, dar ou tomar um aspecto de velho, de antigo, fazer perder o viço, o frescor, o colorido, tornar-se desusado ou fora de moda, sem emprego. E esse envelhecimento, além dele ser considerado externo à pessoa, como eu falei, ele não tem uma data específica, né, de início definida. E isso nem sempre é muito bem-vindo, não é comemorado como, por exemplo, nas outras fases da vida, na infância, por exemplo, que é quando a criança quer crescer logo, né, ou na época da puberdade, adolescência, que eles querem crescer, querem virar adultos. Isso, às vezes, na maioria das vezes, não acontece quando chega na idade do idoso, né, no envelhecimento. As pessoas não querem chegar a esse envelhecimento, né? Pode passar, isso. Então, a gente tem alguns dados, né, em relação ao envelhecimento,
de alguns anos para cá, a gente pôde perceber que essa expectativa de vida da pessoa idosa, ela tem aumentado muito, né, com o passar dos anos. Então, por exemplo, lá em 2000, por exemplo, a expectativa era de 70 anos. 7 anos depois, ela já aumentou para 75. Então, últimas previsões do IBGE em relação a essa população idosa é que essa expectativa possa passar aí uma marca dos 80 anos, né? Então, o Brasil, ele vivencia já diariamente esse cenário de um envelhecimento populacional, que está sendo visto década após década, né? Esse número de idosos passando a aumentar significativamente, né? Esse aumento da expectativa de vida, ele não é igual para o homem e para a mulher. Então, as mulheres, elas têm crescido mais nessa expectativa, essa longevidade feminina, ela é em média uns 6, 7 anos acima dos homens, né? Então, pode estar relacionado a vários fatores, né? As mulheres, às vezes, procuram com mais frequência os tratamentos de saúde, são muito mais ativas na sociedade, em atividades do cotidiano, né? Então, elas ocupam mais a mente e talvez isso leve a esse aumento da longevidade, né? E esse aumento da expectativa atualmente, né? A gente consegue perceber esse, como é que eu posso dizer, encontrar assim no mercado muitos, diversos segmentos que envolvem promessas de atrasar esse envelhecimento, né? De procedimentos às vezes invasivos ou não invasivos, que ele pode perceber, assim, que as pessoas, a gente consegue perceber que as pessoas têm medo desse envelhecimento, né, que esse medo também cresce com essa expectativa aí de vida da população. Pode passar, isso. Então, como de fato a gente começa a envelhecer, né, a partir de que momento a gente considera um indivíduo idoso, certo? Então, assim, existe ainda hoje muitas controvérsias em relação a isso. Então, alguns autores consideram o início do envelhecimento ali a partir dos 25 anos, que é quando a pessoa atinge esse desenvolvimento máximo. Outros aí adotam a idade de 65 anos, que é como sendo essa idade legal, considerado o início da velhice. E alguns aí dizem também para a gente não rotular esses 65 anos como a idade do aparecimento dos sintomas de velhice, né? Porque como envolve diversos fatores, vai depender desses fatores, então, em que o idoso está, que ele vive, o ambiente, hábitos de vida, né? Não somente a idade. Então, assim, de um ponto de vista fisiológico, a idade ela é um componente muito complexo, de difícil aferição, né? E nem todas as pessoas vão envelhecer de forma similar, de forma igual. Então, a idade fisiológica, ela pode apresentar variações, né, em relação à idade cronológica. Por quê? Porque o envelhecimento, ele vai se manifestando gradualmente e onde vai ocorrendo esse declínio aí das funções, dos diversos órgãos, né, e, caracteristicamente, assim, tendem a ser um pouco mais lineares, né, em função do tempo, de forma individual, e aí não é possível a gente definir um ponto exato de transição, né, como nas demais fases que a gente consegue com maior facilidade, né, por exemplo, da infância para a adolescência, do adolescente para a fase adulta, né, enfim, então a gente consegue nessas fases, e na fase do idoso é um pouquinho mais difícil, né. Então, essas alterações, elas fazem parte de um processo natural que ocorre com todos os seres vivos, não tem como evitar, né, esse processo de velhice, mas, como eu comentei também, dependem desses diversos fatores, não somente da idade, né, de maneira, assim, quase que imperceptível, juntamente com com o passar dos anos, essas transformações, elas vão se manifestando no nosso corpo, né, em todas as dimensões. E é muito comum a gente ver, então, essas modificações em relação ao peso, à altura, né, a própria composição corporal. Então, esse processo de envelhecimento, ele pode acarretar várias modificações nas nossas habilidades sensoriais, né, motoras, cognitivas, linguísticas, e a gente precisa ressaltar, né, mais uma vez, que
os idosos, eles não envelhecem da mesma forma, né? Todos vivem a velhice de uma maneira muito particular, com muita diversidade, né? Então, no envelhecimento patológico, né, como, por exemplo, nas demências, nas perdas neurológicas, elas vão resultar em uma limitação de funcionalidade, né, que vão afetar principalmente a socialização do idoso, né, as atividades diárias que eles realizam, do lazer, do cotidiano da pessoa. Então, assim, para resumir essa parte, assim, né, o momento de início, assim como a forma, a velocidade que a velhice vai se instalar, infelizmente ela vai depender dessas características pessoais de cada indivíduo, né, das influências do meio em que vive, e aí a gente não consegue demarcar uma data limite específica para o início do aparecimento desses sinais, né. Pode passar, Isa. Então, afinal, assim, como a gente define esse conceito de envelhecer, né? Então, o envelhecimento, ele é um fenômeno do processo da vida, né? Assim como a infância, a adolescência, a maturidade, e é marcado, então, por alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo, né? E esse fenômeno vai variar de indivíduo para indivíduo, podendo aí ser determinado geneticamente, ou ser influenciado por hábitos de vida, pelo meio ambiente, pela situação nutricional de cada um também. Pode passar, Isa. E aí, em todo esse processo aí de envelhecimento, dessas alterações, como que a fonoaudiologia consegue ajudar, consegue atuar, né? Pode passar, Isa. Então, a fonoaudiologia, ela é uma ciência, então, que vai estuda, avalia, trata, previne essas alterações, né, que podem interferir principalmente na comunicação humana, como a audição, a voz, a fala, né, nas funções vitais, como respiração, sucção, mastigação, deglutição. Então, a nossa atuação, né, a atuação fonoaudiológica junto a essa pessoa idosa, ela tem como objetivo, assim, principal, identificar essas questões relacionadas à nossa área, né, de atuação, que podem impedir, né, ou criar barreiras para a inserção ou continuidade desse idoso no meio social, né, além de fazer a prevenção, até mesmo a reabilitação, caso necessário, tá? Pode passar, Isa. Eu coloquei essas duas falas aqui porque é uma coisa que eu particularmente vivencio bastante na prática, eu vejo isso na prática, né? Então, é comum, sim, a gente observar os profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Quando eu falo profissionais de saúde, estou falando no geral, todos que envolvem, né, o atendimento do idoso, muitas vezes colocarem esse idoso numa situação, tipo, irreversível, né? Julgando as queixas como normais para a faixa etária, como se estivesse assim, negligenciando essas queixas. Como se colocasse tudo que o idoso nos traz de queixa, tudo dentro de um pacote, fechasse e dissesse, tem tudo isso porque é idoso, né? Então, às vezes, não tem um olhar mais além de integralidade da pessoa, e investigação, de atendimento. Então, é sempre um olhar assim, tem isso porque a idade chegou, né? Então, o fato do envelhecimento ainda continuar sendo representado sob forma de perda faz com que muitas capacidades que essas pessoas idosas possuem, elas permaneçam desconhecidas e muitos ganhos não sejam valorizados. O que isso quer dizer? Que a gente desenvolve várias habilidades durante a nossa vida e elas continuam se desenvolvendo, né? E na pessoa idosa, ela não deixa de ter essas habilidades ou de desenvolver outras. E precisa da nossa ajuda, muitas vezes, para ela progredir, para ela conseguir se inserir, para ela se manter em sociedade, fazendo aquilo que ela gosta da melhor maneira possível, né? Então, só uma fala, assim, que eu decidi colocar, assim, porque ainda hoje é uma realidade que eu vejo, que eu presencio, que eu já presenciei, né? E não só, vou até colocar essa observação, não só na atuação da terceira idade, como eu atuo em outras áreas também, por exemplo, na malformação craniofacial, quando a criança está inserida dentro da escola, né? Às vezes ela apresenta diversas dificuldades de aprendizagem mesmo dentro de sala de aula,
e os professores, muitas vezes, por falta de conhecimento, eles juntam aquela malformação, colocam dentro de um saco, amarram e falam, tem isso, né, não sabe ler, não sabe escrever, não está aprendendo matemática, porque tem uma fissura, uma malformação craniofacial. Então, eu não observo isso só no atendimento do idoso, né, como estou em outras patologias também. Pode passar, Isa. Então, assim, essas mudanças nas habilidades de comunicação, elas ocorrem de forma diferente para cada indivíduo, né? Então, são decorrentes aí de fatores genéticos, de condições de saúde, processos biológicos, neurocognitivos, da própria ocupação, né, dentre outros. E tanto essas alterações decorrentes desse processo natural, ou quanto aquelas advindas aí de patologias, elas resultam aí uma diminuição do funcionamento, da funcionalidade, na verdade, adequada do idoso, né? E é muito importante a gente saber diferenciar, então, esses sinais e sintomas do envelhecimento patológico, do envelhecimento, do processo natural de envelhecimento, para que a gente possa se direcionar também na nossa reabilitação, né? Então, o nosso sistema muscular, com o passar dos anos, ele vai sofrendo várias alterações, então, tanto de maneira quantitativa quanto qualitativa. E aí, por conta disso, a gente tem um fenômeno que a gente chama de sarcopenia, né? Que é a diminuição da massa muscular, decorrente aí dessa diminuição dos níveis de hormônio de crescimento, de fatores nutricionais, endócrinos, né? Principalmente pela degeneração aí progressiva do nosso sistema nervoso central. E essas disfunções musculares aí é decorrente de uma diminuição do número de tamanho das nossas fibras musculares, né? Principalmente aquelas fibras do tipo 2, né? Que vão resultar numa perda de força, de resistência dos músculos, todo o sistema no geral, inclusive do trato respiratório, né? Mas também das fibras do tipo 1, que são aquelas responsáveis pelas respostas de contração rápida do músculo, que sofrem variações nas suas propriedades, né? Então, funcionalmente, tudo isso vai refletir aí diretamente numa menor potência ou dificuldade da produção rápida de força, né, da musculatura. E vai agravando conforme o impacto nessa fraqueza muscular, na mobilidade do idoso. Então, essas alterações morfofisiológicas, né, de acordo com alguns autores, vão interferir na realização de movimentos articulares, na resposta de mecanoreceptores, né, no tamanho, tornando, o movimento mais lento, mais impreciso, ou sem uma coordenação necessária mesmo, né, e compromete essa amplitude aí do movimento e pode apresentar essa progressão que favorece a incapacidade funcional. Então, o envelhecimento, ele faz parte da biologia e do ser humano, isso é inalterável, não tem como correr disso, e a gente pode estender essa expectativa de vida saudável através dessa compreensão do envelhecimento, né, do nosso trabalho sobre o envelhecimento em si. E o que mais se evidencia no processo de envelhecimento são alterações na comunicação, né? Como eu coloquei algumas aí que a gente vai ver melhor, presbifonia, presbiacusia, presbifagia, né? Demências, doenças sistêmicas, neurológicas, distúrbios da motricidade orofacial no geral, né? Tudo isso a gente vai ter como consequência aí desse processo de envelhecimento, tá? Pode passar, Isa. Então, só para a gente situar esse processo, vou falar um pouquinho da presbifonia, né? Então, o que seria a presbifonia? É essa designação dada ao processo de deterioração vocal inerente à idade, né? Então, a voz envelhece com a perda de força, de velocidade, de estabilidade, de precisão articulatória, né? Então, a nossa qualidade vocal, ela tende a se modificar com o passar dos anos. A gente consegue identificar com bastante facilidade, né, a fonação de um indivíduo mais idoso, ali a partir de 60, 70 anos. Por quê? Porque ocorre uma série de modificações aqui nas estruturas do nosso trato fonatório, né,
como, por exemplo, as nossas pregas vocais, elas vão ficando mais arqueadas, né, mais flácidas, e aí a gente tem, como resultado, uma voz um pouco mais trêmula. Por conta desse arqueamento aí das pregas vocais, acaba passando um pouquinho mais de ar, então a pessoa idosa tem uma voz um pouco mais rouca, mais soprosa, e não consegue ter muita projeção, né, justamente por essa dificuldade de coaptação glótica, né, porque nossa laringe, toda a estrutura da laringe, ela é movida pela musculatura, né, intrínseca, extrínseca, supraioide, infraioide, e aí por conta dessa musculatura é que ocorre a nossa fonação. Se a gente tem um problema na musculatura, automaticamente a nossa coaptação glótica também vai acabar tendo dificuldades, né. A gente consegue já perceber esse início desse processo aí de alteração a partir ali dos 50, 55 anos, né? E ele vai se acentuando dependendo da saúde física, psicológica, né? Principalmente, por quê? Porque a nossa laringe, ela é considerada como um órgão das emoções. Então, tudo que a gente sente, que a gente pensa, enfim, é tudo projetado na nossa laringe, não é verdade? Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está alegre, né? Ou a gente grita, ou a gente chora, ou a gente fala de forma mais brava, né? E aí tudo isso vai se refletindo na nossa laringe. Se a questão psicológica do idoso também não tá ali adequada, não está realizando um acompanhamento, pode ser que isso interfira também nessa alteração vocal, né? E a própria história de vida aí do indivíduo, né? Fatores constitucionais, a raça, a hereditariedade, alimentação, enfim, vários aspectos, né? Então, essa presbifonia, ela deve ser compreendida como parte desse nosso processo de envelhecimento normal do indivíduo, e não deve ser visto como uma desordem vocal propriamente dita. A gente precisa sempre separar o que é natural do processo de envelhecimento e o que faz parte desse processo patológico, tá? O tratamento fonoaudiológico aí nessa patologia, né, na presbifonia, ele vai se pautar aí através de abordagens e procedimentos variados para desenvolver um comportamento vocal adequado, né, reduzindo o esforço fonatório, tendo mais qualidade, visando essa maior qualidade vocal. Por quê? Porque o idoso ele não tem um problema na prega vocal, ele tem um processo resultante do envelhecimento da musculatura, das estruturas, da pele. E aí o que a gente pode melhorar em questão de tônus da musculatura, em questão de mobilidade, isso vai se refletindo na voz. Como eu já comentei, esses sinais que aparecem na voz, eles vão depender desses diversos fatores que estão aí em volta desse idoso. Então, às vezes, ele canta muito em coral, na igreja, participa muito, né, com a voz, e ele só vai apresentar essas alterações, tipo, bem lá na frente, né? Então, eu falei que começa ali em torno de 50, 55 anos, pode ser que para esse idoso que utiliza a voz com mais frequência, de maneira adequada, né, uma demanda vocal, ele vai aparecer lá por volta dos 80, né? Então, bem mais para frente. E aí, na terapia, a gente utiliza o quê? Diferentes métodos, né, de reabilitação, sequências de técnicas, exercícios, e eles vão ser selecionados aí conforme a particularidade do indivíduo, né, aquilo que a gente encontrar na nossa avaliação. Basicamente, assim, as técnicas, elas são direcionadas para a respiração, né, porque o trato, a respiração do idoso, ela acaba sendo um pouquinho mais prejudicada, né, temos também essa questão de resistência respiratória, suporte respiratório, também na mobilidade aqui das estruturas, força, resistência desses músculos, né, intrínsecos e extrínsecos da laringe, para a gente promover, como eu disse, um fechamento glótico adequado, para que o idoso ele tenha projeção vocal e que ele faça o mínimo de esforço possível, né. Pode passar, Isa. Em relação à presbiacusia, que também faz parte um processo decorrente desse processo do envelhecimento, né? Então, a perda auditiva relacionada à idade, ela é denominada presbiacusia.
Então, lá do grego prebis, né, e idoso, akousis, né, que é prebis de idoso, perdão, e akousis de ouvir. Então, é definido como uma diminuição auditiva por alterações degenerativas de todo o sistema auditivo, desde a nossa orelha média até as vias centrais, incluindo o córtex, né, e faz parte desse processo geral de envelhecimento do organismo. A perda auditiva, ela também vai piorar com a idade. Então, os autores já descrevem que a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter um decréscimo da nossa audição. Para quem tem outros fatores prejudiciais envolvidos, né, como a exposição a ruídos, agentes ototóxicos, isso com certeza pode começar bem antes, né. E por que ocorre isso, né? Então, cada parte do nosso sistema auditivo também se transforma com o tempo. Então, a gente tem lá o tímpano, que é essa membrana bem maleável, que vai fazer a transdução ali do som, a captação do som, ela acaba perdendo um pouco da elasticidade, né? A cadeia circular ali, as articulações da cadeia circular ali na orelha média também acaba perdendo um pouquinho fica um pouco mais enrijecido, né? E aí tem dificuldade também nessa transmissão. A gente tem a morte celular lá na cóclea, né? Das células ciliadas internas e externas, que vão dificultar também nesse processo de compreensão da fala. Então, os autores, eles apontam que esses vários fatores aí contribuem ao longo da vida para o desenvolvimento dessa presbiacusia e também envolvem, por exemplo, alterações vasculares, pressão alta, nível de colesterol, diabetes, hábito de vida, fumar, enfim, né, como eu já comentei. E isso vai acarretar prejuízo no cotidiano familiar e social dos idosos. Porque quando ele começa a perder a audição, ele vai ter dificuldade de se comunicar, de compreender a fala do outro, né? E aí ele se queixa muito que ele escuta, mas ele não compreende o que está sendo dito. E aí ele vai se isolando cada vez mais, né? Causando, às vezes ele fica constrangido, fica com raiva, fica triste. E aí até mesmo ele vivencia o desprezo das próprias pessoas da família, que não interagem mais com esse idoso, porque ele tem dificuldade de compreensão, precisa ficar repetindo a fala, e aí as pessoas hoje em dia, para falar bem a verdade, não têm paciência mais com os idosos, né? Eles acabam deixando um pouquinho mais de lado. Qual é o nosso papel diante disso, né? Avaliar, né, por meio de exames clínicos, testes específicos, avaliar essa capacidade auditiva desse idoso, realizar audiometria, laudiometria, mas não apenas a gente olhar para a alteração auditiva em si, né, pelo grau da perda, mas também para as dificuldades que estão relacionadas a esses desempenhos das habilidades auditivas, né, de localização, detecção, discriminação. Então, existem, às vezes, algumas questões até simples que a gente, como parte de uma equipe multidisciplinar que olha esse idoso na sua integralidade, essas questões simples que podem ser realizadas, que já vão ajudar o idoso naquilo que às vezes está dificultando para ele, está sendo uma barreira na comunicação, né? Então, por exemplo, verificar se ele compreende, se ele está compreendendo a fala quando ele está em ambiente social, quando ele está interagindo com outros idosos, né, com outras pessoas, se ele consegue entender o que as pessoas falam, né, na televisão, no rádio, enfim, se ele precisa que as pessoas fiquem repetindo muito o que elas falam, se ele tem zumbido, se ele evita conversar mesmo, ou se ele prefere ficar só, né? Entender um pouquinho dessa dificuldade do idoso. E depois de realizar, às vezes, uma avaliação audiológica, ou após essa identificação dessa alteração, o ideal é que a gente encaminhe, então, esse paciente, esse idoso, para uma seleção, adaptação de aparelho auditivo, né, encaminhar esse idoso aí para reabilitação, tanto da audição quanto dessas habilidades auditivas, né, e também auxiliar esses familiares, né, com relação a essas vantagens que são oferecidas aí pelo próprio aparelho auditivo, para auxiliar esse idoso na socialização. Caso esse idoso já tenha, por exemplo, um aparelho, já utilize, e você trabalhe, por exemplo, em um lar de longa permanência, né, às vezes vale a pena a gente verificar, né, certificar de que o indivíduo,
ele tem um manejo com essa tecnologia, porque aparelhos auditivos são muito pequenos, né? Se ele tem destreza manual para trocar uma pilha, para fazer higienização, para desumidificar, se ele consegue perceber quando esse aparelho auditivo precisa de uma manutenção, né? Então, esse olhar além das questões de motricidade, também questões auditivas. Não dá para a gente trabalhar com o idoso com uma coisa só, a gente precisa ver sempre o integral, né? Eu não comentei aqui, mas não coloquei nos slides, né, mas vale a pena comentar também, que duas grandes queixas dos idosos em relação ao equilíbrio, né, a ter vertigem, tontura, e também relacionados ao zumbido, né, uma das maiores queixas. O equilíbrio, é importante a gente verificar essas queixas do idoso, porque eles são os maiores geradores de tombos, de quedas, né, de que o idoso acaba se machucando, tendo acidentes domésticos. E o zumbido, ele também vai atrapalhar na comunicação, na socialização do paciente, né? E ele está frequentemente associado aí à perda auditiva, né? Que pode ter sido causado por infecções, pode ser acúmulo de cera, né? De cera no ouvido, pode ser aquela exposição prolongada a níveis de ruído que teve ao longo da vida e hoje está começando a interferir, né? Pode ser por outros motivos também, né? Tumor, motoesclerose, então, a utilização de drogas, de remédios, né, durante a vida, tudo isso pode interferir. Pode passar, Isa, por favor. Deixa eu tomar uma água que minha garganta já secou. E aí a gente chega nas alterações aí da motricidade orofacial, né? O que são essas alterações, como que a fonoaudiologia trabalha nesses distúrbios da motricidade. Então, com o envelhecimento, né, diversas alterações ocorrem nas estruturas moles aí da região orofacial e elas vão interferir na realização de funções do sistema estomatognático, seja por essa diminuição da mobilidade, da força, da resistência das estruturas, né, ou até mesmo pelo aparecimento de doenças. Então, a motricidade orofacial, ela envolve motricidade oral, né, vou falar. Envolve o processo de fala, de respiração, de fonação, de mastigação. Então, todas essas funções, elas estão intimamente relacionadas, elas formam esse sistema estomatognático, juntamente com os órgãos fonoarticulatórios, né, com as estruturas que envolvem essas funções orais. E o sistema estomatognático, ele é controlado lá pelo nosso sistema nervoso central, e aí também isso é controlado por estruturas estáticas, né, maxila, mandíbula, ATM, ossos, enfim, e estruturas dinâmicas, né, que são aquelas que mobilizam as estruturas estáticas e são responsáveis aí pelo funcionamento mais harmônico da face. As estruturas estáticas e dinâmicas, elas vão desempenhar as funções gerais, né, do sistema estomatognático, né, como, por exemplo, a deglutição, né, que é a função biológica que tem controle neuromotor fino, onde a gente realiza movimentos coordenados, muito precisos, que definem aí o nosso ato de engolir. A mastigação, que é definido aí por essa diminuição do alimento em partículas menores, né, pela trituração aí, juntamente com a saliva, seguidamente ser deglutido. A nossa fala, que envolve dois componentes, né, tanto fisiológico quanto linguístico. Então, o fisiológico, ele vai compreender essa capacidade de articulação, né, abrangendo estruturas e funções orais, e o linguístico, ele vai envolver sinais relacionados ao sistema fonético-fonológico, né. A respiração, que a gente tem aquela troca gasosa, onde a gente inala o gás oxigênio, exala o gás carbônico, né, vital para a nossa sobrevivência, envolve todo o sistema respiratório. A fonação, né, que é esse ato físico, propriamente dito, da produção do som, que vai ter origem também lá no nosso córtex, aí são gerados os estímulos nervosos para o músculo, né, os comandos motores são transmitidos aí, a partir desse controle, desse comando, esse ar que sai lá dos pulmões, vai passar por entre as pregas vocais, vai fazer a aproximação, né, e elas vão entrar
em vibração, e aí a gente vai gerar a nossa voz. Todas essas funções aí, basicamente, do nosso sistema estomatognático, né? Então, é importante que a gente tenha uma adequada avaliação de todo esse sistema, né, para que a gente possa desenvolver as nossas ações, as nossas atividades também de promoção de saúde, envolvendo todas essas estruturas e funções. Então, nosso trabalho com a pessoa idosa em relação à motricidade orofacial vai incluir melhorar basicamente a musculatura para mastigação, para deglutição, para fala, né? Então, a gente precisa avaliar e, às vezes, adaptar até a melhor maneira para que a pessoa possa se alimentar, possa comer, possa respirar, ou falar o mais adequadamente possível, né? Então, o objetivo geral aí da terapia fonoaudiológica, ela está voltada para uma propriocepção, né? Uma sensibilidade da região, tanto intra quanto extra-oral, da readequação desse tônus, né? De lado, língua, bochecha, postura de língua, mobilidade desses órgãos fonoarticulatórios, essa questão de reeducação alimentar, de rever as consistências, né, com base nas condições físicas do idoso, às vezes adequar tanto o volume quanto a consistência, né? Então, o idoso já estava com dificuldade aí de mastigar um alimento um pouco mais sólido, a gente melhora um pouquinho esse alimento. Às vezes o volume era muito grande, a gente dá uma colher menor para o paciente, né? Que às vezes são questões simples que a gente pode modificar, que vão fazer diferença na hora da alimentação. Trabalhar com todas essas questões aí de respiração, para fala, técnicas de relaxamento, né? Pode passar, Isa. Então, dentre algumas alterações aí da motricidade, né, decorrente desse processo de envelhecimento, das estruturas orofaciais, a gente pode citar a disartria, tá errado aqui, mas desculpa, gente, a disartria, e a presbifagia, né? Então, falando um pouquinho dessa questão da disartria, ela é definido como um distúrbio de fala resultante dessa alteração no controle muscular de todos esses mecanismos que estão envolvidos aí na produção de fala. Então, pode acontecer por conta de uma lesão do sistema nervoso central periférico, né? E vai acarretar aí alterações na emissão oral, né? Devido a, às vezes, uma paralisia, uma fraqueza, falta de coordenação dos músculos da face. E existem aí diversos tipos de disartria de acordo com o local da lesão, né? Disartria flácida, espástica, hipocinética, né? Até o próprio nome diz, às vezes nos remete a quais tipos de alteração essa musculatura está apresentando, né? E cada um desses tipos aí de disartria vão apresentar características muito singulares, né? Que envolvem esse desenvolvimento, vamos dizer assim, anormal aí das estruturas, tanto pulmonar quanto laríngea, faríngea, da cavidade oral, e que todas elas são responsáveis aí por uma fala inteligível, né? Para avaliar essas questões motoras da fala, que envolve essa musculatura, é fundamental que a gente saiba qual é a etiologia, então, dessa disartria, né? Que pode ser decorrente de um trauma encefálico, né? De doenças neurológicas, degenerativas, e a gente precisa investigar, então, esses aspectos que envolvem aí esse idoso e essa musculatura, como a força muscular, a amplitude dos movimentos, a velocidade que eles executam, né? Cada um desses movimentos da fala. E aí, por consequência, a nossa terapia, ela vai ser planejada também com base na origem aí dessa alteração, né? Com os achados que a gente encontra na nossa avaliação, né? Com processos básicos aí de respiração, de fonação, de articulação, e aí isso tudo deve ser considerado como ponto aí de partida do nosso tratamento. Em relação à presbifagia, né, as funções orofaciais, a gente também vai ter diminuição da capacidade mastigatória, dificuldade de deglutição, xerostomia, alterações de paladar, de perda de dimensão, né, facial, e esses efeitos eles vão sendo cumulativos, né, com o passar do tempo, que com certeza são prejudiciais à pessoa idosa.
Então, a presbifagia, ela é uma disfagia decorrente desse processo natural do envelhecimento. Então, presbifagia ou dificuldade aí na deglutição pode resultar em que, às vezes, uma entrada desse alimento nas vias aéreas inferiores, né, que vai resultar em tosse, em problema pulmonar, aspiração, às vezes déficits nutricionais, como desidratação, resultando aí na perca de peso, né, às vezes na pneumonia, e isso pode, por consequência, levar até o óbito, né. Alguns sinais, então, da disfagia em idosos, não só em idosos, mas nesse geral aí, geralmente engasgo, tosse, tanto durante quanto após a alimentação, após engolir, né, dor, sensação de angústia após engolir, dificuldade, né, nessa deglutição, fazer escape de alimento, né, porque essa musculatura dos lábios também não consegue fazer um bom vedamento por conta do tônus, aí tem escape de alimento, resto de alimento na boca depois de engolir. E sobre isso, gente, eu vou até fazer um parênteses aqui, abrir um pouquinho, porque a gente vê muito essa questão relacionada à alteração do freno sublingual. Tive uma experiência de uma senhora que trabalhou comigo, muito quietinha, quase não conversava, e ela fazia parte da equipe de apoio de limpeza da empresa onde eu trabalho. E aí, um dia ela foi no dentista, na dentista dentro do local onde eu trabalho, né, e a dentista me chamou. Vem cá, avalia esse freno aqui pra mim. A senhorinha, tipo, muito idosa, ela estava assim, fazendo um extra no trabalho, né, no serviço, para ajudar a família, não lembro qual exatamente era o contexto, porque ela estava lá. E eu fui avaliar, então, esse freno. E eu juro, eu olhei para aquele freno e não entendi como aquela senhora conseguiu sobreviver mastigando o alimento e falando com a língua presa do jeito que era. Mas era muito, ela não se dissociava, né? E aí, quais as principais queixas que essa senhora me apresentou naquele momento, que eu perguntei, a senhora sente alguma dificuldade, né? Ela falou, olha, eu sempre como muito, ela falava devagar, né? Eu sempre como muito devagar, porque eu não consigo comer rápido, senão o alimento escapa da boca, e eu tenho dificuldade para ficar engolindo, né? Para retirar esse alimento. Então, quando a gente pensa em freno sublingual, a gente às vezes pensa somente naquele freno do bebezinho, no freno da criança que não está fazendo o R e o L, né? E às vezes na pessoa adulta, no idoso, a gente deixa de verificar. E isso, imagina essa alteração do frênulo, né? Somada a todas essas alterações que fazem parte desse processo natural de envelhecimento, o que isso pode ocasionar para o idoso? Então, isso também é uma questão que eu sempre preconizo, né? Que precisa abrir a boca do paciente, né, verificar se tem essa alteração do freno e em qualquer fase da vida encaminhar ele para procedimento de liberação. Independente se ele sabe que a queixa que ele às vezes está apresentando é relacionada a esse freno local, né? E também outros sintomas, né, como por exemplo da presbifagia, né, voltando lá, seria pneumonias, né, recorrentes também. Acho que pode passar, Isa. Então, assim, a disfagia, ela pode ser decorrente de traumas de cabeça, de pescoço, acidente vascular encefálico, né, doenças neuromusculares degenerativas, com relação ao câncer de cabeça e pescoço, né, às vezes precisa retirar alguma estrutura por conta do câncer, enfim, né, demências, e também desse processo natural do envelhecimento, né. O que a gente observa, então, que são alterações assim, mais visíveis no paciente com presbifagia, né? Às vezes, ele tem uma ausência de dentes, né? Não de todos, mas de alguns que já dificultam a mastigação. Às vezes, ele tem uma prótese mal adaptada. Eu já presenciei uma situação
na faculdade onde eu trabalho, de uma acadêmica que estava atendendo uma idosa, e ela precisava fazer exercícios de motricidade, de funcionalidade ali, e ela pedia para essa paciente abrir a boca. Quando a paciente abria a boca, a prótese caía. E aí a aluna foi desesperada, né, para a professora. Professora, o que eu faço? Eu peço para ela abrir a boca, a prótese cai, né? Enfim, a professora falou, vai lá e compra um Corega Tabs para ela, porque afinal você está vendo ela na integralidade. Se ela não tem condições de fazer essa aquisição, né? O que é comprar uma coisa para colar ali a prótese dessa pessoa? Não vai fazer diferença, talvez, na tua vida, mas faça diferença para ela. Então, eu lembro desse fato, assim, como se eu estivesse vivenciando hoje, que na hora a gente achou muito engraçado. É engraçado se a gente não olhar também por essa questão do idoso, né? Coitada, ela não conseguia segurar a prótese. Imagina ela mastigando, ela conversando, essa prótese se mexendo ali na boca dela, às vezes até causando feridas, né, arranhando, raspando ali a gengiva. Então, imagina as queixas que ela tem em relação a isso, né. A gente também verifica muito, que é bem visível, na verdade, a alteração do tônus, mudança anatômica aí das estruturas dos órgãos fonoarticulatórios, refluxos são muito comuns também, e até os efeitos da medicação, porque é uma caixinha de surpresa, né? O idoso às vezes vem com todo aquele conjuntinho, pacotinho completo, hipertensão, diabetes e, né, várias outras coisas aí, vários outros problemas sistêmicos, né? E aí a gente tem à nossa disposição hoje uma gama muito grande de protocolos que podem nos auxiliar nessa avaliação aí do sistema estomatognático durante a alimentação, a respiração, a fala, né? E muitos deles na nossa área da motricidade vai envolver fazer uma ausculta cervical para verificar se o paciente está fazendo algum ruído na hora de deglutir ou na hora de vocalizar logo após deglutir, né? Fazer um controle da oximetria, dessa oxigenação aí no sangue, controlar sinais vitais, características físicas, né? Se o paciente não está ficando com a boca roxa, enfim, e tanto na deglutição das consistências mais líquidas, quanto as mais pastosas e sólidas também, né? Então, a avaliação, ela tem por objetivo, né, a observação da musculatura responsável pelas funções do sistema estomatognático, sendo fundamental que se perceba o indivíduo como um todo. Então, a gente verifica a tipologia facial, né, porque se eu tenho, por exemplo, uma tipologia facial um pouco mais dórico-facial, né, do idoso, eu já sei que essa minha língua vai estar inserida aqui na minha mandíbula, vai ser um pouquinho mais rebaixada, o posicionamento da minha língua tende a ser um pouquinho mais para frente, né? Então, eu tenho questões estruturais que eu também preciso levar em consideração, né? O número, estado e conservação dos dentes, das próteses, né? Existência de alguma malformação, assimetria óssea de maxila, mandíbula, o próprio vedamento labial, frênulo, né? Tanto sublingual quanto também labial, que vai dificultar a mastigação, tônus de lábio e bochecha, a mobilidade desses órgãos, vibração de lábio, bochecha, estalo de língua, verificar tonsilas, né, faríngeas e palatinas também, para você não estar fazendo alguma obstrução aí das vias aéreas superiores, sucção, mastigação, deglutição e fonoarticulação. E aí a nossa terapia fonoaudiológica, né, na disfagia, na presbifagia, ela vai depender desses achados aí na nossa avaliação, que vai incluir um trabalho, às vezes, direto, né, ou até mesmo indireto. A terapia direta, ela vai envolver a introdução, a utilização aí de alimento por via oral e o reforço aí desses comportamentos durante a deglutição, né, através de técnicas aí ativas para o treino dessa deglutição de saliva, de alimentos, enfim, né, temperaturas diferentes, sabores, para a gente melhorar essa propriocepção, essa sensibilidade também. E o fonoaudiólogo vai trabalhar também com as posturas, né, compensatórias aí naqueles pacientes com perda estrutural, funcional. Então, às vezes, para o paciente
Imagine vocês sendo alimentados acamados, né? Você está deitado na cama, não pode se levantar e precisa ser alimentado. Então, pense na dificuldade na deglutição. Ou até mesmo se você está sentado, mas você não tem um bom controle cervical por conta de alguma outra patologia associada. E aí você fica sempre com o posicionamento do pescoço assim, né? Desse jeito. E para engolir também, acaba dificultando para a pessoa. Então, a gente precisa observar esse geral aí, trabalhar essas posturas, que também vão ajudar na deglutição, às vezes, né? Naqueles pacientes que têm essas alterações estruturais aí também. E a gente tem esse objetivo aí de eliminar esses sintomas aí da disfagia, né, da presbifagia, que alteram aí esse fluxo no direcionamento do alimento, né? Então, a fonoterapia vai envolver a gente trabalhar a resistência muscular, melhorar o controle do bolo alimentar dentro da cavidade oral. Então, quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando desde, como que eu posso dizer, desde quando o idoso enxerga o prato de comida. Por quê? A coisa que a gente mais tem prazer na vida, né, é se alimentar. E a gente gosta de comer como, né? A gente gosta de comer com as pessoas. A gente gosta de dividir isso. Você chama sua amiga para quê? Você chama para comer, sempre. Pizza, hambúrguer, almoço, sempre porque é um prazer você conversar e dividir essa alimentação. Para o idoso também precisa ser assim. Então, para o idoso que às vezes tem Parkinson, por exemplo, que ele fica tremendo com a mão e ele vai pegar a comida, a colher, põe na boca, derruba tudo, vocês acham que ele não tem vergonha? Ele fica com vergonha de comer no público, né? Então, vamos adaptar, vamos melhorar essa alimentação. Então, quando eu falo de alimentação, vem desde ele enxergar o prato, dele ter essa visualização, dele gostar daquilo que ele vê, dele sentir o cheiro, dele fazer essa captação aí do alimento, do prato com a colher, levar, direcionar até a boca, e aí fazer a captação né, com os incisivos inferiores, os incisivos centrais, ou até mesmo lateral, né, dependendo aí do utensílio, da comida que está utilizando. Então, quando a gente pensa em alimentação, pense em tudo, tá? Sempre no global. E mobilidade laríngea também, porque quando a gente engole, ó, a nossa laringe sobe e desce, epiglote sobe e desce, prega bucal abre e fecha. Então, não adianta eu ter um bom controle da minha musculatura aqui, porque eu fiquei horas aqui fazendo massagem, e utilizei o massageador facial, e fiz termoterapia, se eu esqueci dessa região muito importante, que precisa se elevar e se baixar na hora de deglutir, tá? Então, mobilidade laríngea, né? Manobras posturais aí para melhorar essa mobilidade também, né? Estimulação do próprio reflexo de deglutição. Então, para meio que resumindo assim esse processo de reabilitação do idoso disfágico, ele tem como um objetivo trabalhar a conquista aí de uma deglutição sem risco, de uma deglutição sem complicações, estabilizar mesmo esse aspecto nutricional e eliminar qualquer tipo de risco de aspiração, broncoaspiração, né? Pode passar, Isa, por gentileza. Eu acabei falando esse daí já, pode passar mesmo. Como que a gente pode ter uma velhice bem-sucedida, né? Como que a gente consegue pensar nesse envelhecimento de forma qualitativa, de forma em que o idoso esteja muito inserido na sociedade, esteja feliz com a idade que ele tem, mesmo com as alterações que ele pode apresentar, né? Pode passar, Isa. O nosso papel, né, o papel da fonoaudiologia, ao mesmo tempo que vai direcionar essas ações preventivas, né, para evitar doenças, para evitar os agravos mais comuns aí dessa população idosa, deve dirigir também o foco na ação da qualidade de vida, no envelhecimento saudável e principalmente rompendo aí esse trabalho, esse modelo de atenção biomédico, né, que era antigamente mais voltado apenas para a doença, apenas para a patologia, nada preventivo, né. Então, até coloquei uma imagem bem bacana aqui, né, não sei como chama isso, acho que é um organograma, enfim,
onde o idoso está sempre no centro, né? E aí existem esses vários outros profissionais que atuam junto. Porque, ao meu ver, não é suficiente o meu trabalho sozinho, não é suficiente que a fonoaudiologia tenha esse olhar integral, né, em relação ao idoso. Não é suficiente que tenha apenas 1 ou 2 profissionais atendendo. Então, é muito rico e de grande relevância que a gente tenha toda essa equipe multiprofissional nessa relação de interdisciplinaridade, conversando e trabalhando todos no mesmo ritmo, vamos dizer assim, né? Nessa perspectiva aí de fazer um atendimento integral de tudo que o paciente está necessitando naquele momento, né? Da pessoa idosa, promovendo esse envelhecimento dela de maneira saudável, né? Que a gente chama, então, desse trabalho tanto multi, né, de vários profissionais, como também interdisciplinar, tá? A gente nunca pode ver o idoso somente ou na queixa que ele apresenta, ou na alteração que a gente enxerga. A gente precisa sempre ir além. Pode passar, Isa. Eu acho que é isso. Algumas referências, né? E agora estamos abertos para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.